Meus amigos, eu vou falar aqui mais um pouquinho sobre a história dos sentinelas, porque teve ainda questionamentos, muita gente questionou. E para eu não ficar respondendo, como eu disse, de um em um, né, que fica muito cansativo, enfim, não só para mim como para todo mundo, eu resolvi fazer esse vídeo respondendo algumas perguntas aqui, certo? No que eu souber responder, claro. No que eu não souber, depois eu tento ver com algum colega e posteriormente eu vou responder para vocês, tá? Vamos lá, o nosso amigo aqui, ó, o Haroldo Santos de Souza, ele disse aqui, que na opinião dele, Angico ainda tem muito mistério. Amigo, eu acho o seguinte, Angico não tem mistério nenhum em relação ao combate, tá certo? Esses mistérios de Angico existiam há uns anos atrás, 15, 10, 20 anos atrás, ainda tinha muito mistério, quando eu acho que os pesquisadores ainda não tinham pego tudo ao pé da letra, tá certo? Pelo menos dos colegas que eu conheço, quase todos hoje sabem, né, que não tem esses mistérios todos, né? Algumas pessoas questionam mais uma coisa ou outra, mas de modo geral esse questionamento não existe mais, né? Quem levantou muito desses mistérios foi o meu amigo Alcino Costa, o qual eu convivi com ele muito tempo, gravei alguns vídeos deles que deram muita repercussão, mas hoje eu confesso que eu discordo de quase todas as dúvidas do amigo Alcino. Eu praticamente, as dúvidas que ele tinha, eu não tenho mais. Eu não tenho mais por quê? Porque a gente bateu as informações, né, conversamos com outros colegas, pegamos os depoimentos e a gente viu que as dúvidas que ele tinha hoje em dia realmente não tem mais, tá? O Haroldo Santos de Souza, ele diz o seguinte, que o que aconteceu foi porque a volante, né, pegou o Lampião de surpresa. Realmente foi isso realmente que aconteceu, né? A surpresa ali foi o fator primordial para aquilo acontecer, né? Juntando a coincidência de João Bezerra estar ali, do aspirante, enfim, do sargento, de todos eles estarem ali nas mediações, ter coincidido aquela data, enfim, né? A surpresa não só aí as coisas do acaso, né? Não só a eles estarem todos lá e Lampião ter sido pego totalmente com as calças na mão, como se diz popularmente, né? Se não fosse isso, claro que o Angico não teria o desfecho que teve, né? Vamos ver aqui outra pergunta, aqui outra dúvida, né? O Carlos Eduardo diz o seguinte, né? Que as pessoas deviam dar mais crédito aos depoimentos dos sobreviventes. É o que eu sempre disse. A gente tem que dar crédito a eles, por quê? Porque eram eles que estavam lá, não era eu, não era nenhum pesquisador, não era nenhum jornalista, enfim, era eles que estavam lá. Como é que nós vamos dizer, como muita gente diz, que eu acho isso um verdadeiro absurdo, a pessoa dizer, todo mundo que estava em Angico mentiu? Pelo amor de Deus, gente, é muita pretensão dizer um negócio desse, né? Por que quem estava lá, todos iam mentir em relação àquele combate? O que eles ganhariam com isso? Aí uns dizem, era a vida, porque aquilo foi um complô, teve veneno, isso e aquilo outro. Me desculpe, mas isso não tem fundamento, tá certo? Ali foi o acaso que aconteceu e graças aos depoimentos, você sair cruzando um com o outro, você vai ver que eles estão batendo perfeitamente a história de um com a história do outro. Então, se isso aconteceu, não pode ter mentira, né? Então, a gente tem que dar crédito. O que eu costumo dizer é o seguinte, gente, para ficar bem entendido. Se eu conheci, eu ou outros colegas, né? Eu estou falando de mim porque, enfim, esses vídeos, esses depoimentos em vídeo foi eu que gravei, né? Então vamos lá. Se eu, Aderbal, né, entrevistei um sobrevivente e ele me contou uma história, eu como pesquisador, né, como documentarista, eu tenho o direito sim de questionar e até de duvidar. Mas a partir do momento que eu entrevistei outro e ele contou a mesma história, eu já fico, opa, um fundo de verdade isso tem. Agora, se eu entrevistei 1, 2, 3, 4, 5, todos contaram a mesma história, gente, é impossível isso ser mentira. Eu não sou matemático, né? Eu não trabalho com essas histórias das probabilidades. Mas se você gravou, no meu caso, né, com 5 pessoas que estavam lá em Angico, em épocas diferentes, né, sem um saber o que o outro gravou, e todo mundo contou a história igualzinho, tanto cangaceiro como volante como coiteiro, como é que essa história vai estar errada? Me desculpe, mas isso não tem a menor lógica, né? Então, você cruzando isso daí com outras informações dos outros pesquisadores, dos outros colegas, você vê que tudo bate. Se você pegar o livro do professor Amaury, você vai ver que quase tudo que está ali está exatamente igual ao documentário Angico, 80 anos depois, que eu fiz junto com os colegas, com o Jair e com outros colegas, né? Paulo Gastão, enfim.
Foram muitos colegas que nos ajudaram a fazer aquele documentário. Então, eu não tenho dúvida, né? Se alguns ainda querem levantar dúvidas, aí tudo bem, cada um faz o que quer, né? Eu respeito todas as opiniões, mas para mim não tem dúvida. O que eles contaram é o que aconteceu. Né? Vamos ver aqui outra aqui. O Evandro Mário de Carneiro, ele diz, compactuando com a minha ideia, né? Que à noite não tem combate. E realmente não tem. Né? À noite não tinha como ter combate no escuro, no breu da Caatinga. Né? Eu ouvi de muitos volantes dizer a mesma coisa, ninguém brigava à noite. Como é que a gente vai fazer uma perseguição à noite e vai combater à noite sem você saber nem quem que você vai estar atirando? Isso não existe, né? Seria uma temeridade enorme. Eu acho que na história do cangaço, como eu disse, aconteceu uns 2 combates à noite. Né? Vou dar o exemplo de o da Fazenda Pissarra. Aconteceu à noite em 1926, 27, né? Nem recordo a data agora. Aquilo talvez tenha acontecido esse e outro. Né? Aí as pessoas dizem, mas era muita imprudência. Gente, não era imprudência, não acontecia. Não tinha sentido o Lampião deixar uma pessoa ou 2, sei lá, a noite toda esperando uma coisa que não ia acontecer. Os combates geralmente eram no raiar da barra. A maioria dos combates era quando o dia estava para amanhecer. Tanto é que eu ouvi de alguns volantes eles dizerem que eles, quando paravam para dormir, né, que acordavam na madrugada, eles já estavam bem pertinho do acampamento dos cangaceiros, mas não brigavam à noite porque não tinha como. Né? Ou seja, o próprio 25, que estava em Angico até poucos dias antes, ele disse que ele fazia até uma vigília, mas até escurecer. Depois que escurecia, ele ia dormir e pronto. Né? Aí você diz, mas não pegaram ele de surpresa? Pegaram por quê? Porque Lampião se sentia altamente seguro. Ele jamais imaginou que fosse ter um desfecho daquele, igual na Fazenda Pissarra, onde ele disse que botava a mão no fogo para o Antônio da Pissarra. Então era a mesma coisa, coisas do acaso, né? Outra, os sertanejos, os cangaceiros de modo geral, acordavam cedo, 4 horas da manhã, os cabras já tinham saído para pegar o leite. Né? Ou seja, acordava cedo, então quando o dia ia clareando, normalmente eles já estavam todos equipados, porque lá não aconteceu isso deles já estarem preparados, porque eles estavam tranquilos que não ia acontecer nada. Né? Em outras ocasiões eles se defenderam da melhor maneira possível, e mesmo eles não estando equipados, a resposta foi quase que imediata. Né? Foi quase que imediata. Então, quando o sertanejo acordava cedo, os cangaceiros, eles já acordavam preparados para um ataque. Em Angico não aconteceu isso porque era um local altamente seguro. O Antônio Moura está falando uma coisa aqui bem interessante. Ele está falando do pistoleiro Mainha, que foi morto há poucos anos aqui no Ceará, aqui próximo a Maranguape. Né? O pistoleiro Mainha foi um dos homens mais temidos que o Ceará já teve. Foi preso durante muitos anos e depois foi solto e andava armado. E no dia que ele foi morto, ele não teve nenhuma reação, gente. Então essa balela de dizer, Lampião não morreu sem dar um tiro, como é que pode? É impossível, gente. Por favor, né? Vamos aí pensar com a lógica. Por que Lampião não podia morrer sem dar um tiro? O Mainha morreu sem dar um tiro. Jesse James, eu já disse várias vezes, morreu sem dar um tiro. O maior fora da lei americana morreu sem dar um tiro. Então por que Lampião não podia morrer sem dar um tiro? Ele estava desprevenido. Estava desprevenido e logo que começou o ataque, ele foi atingido logo em seguida, quase que instantaneamente. Quase que instantaneamente. Então isso é uma coisa para mim perfeitamente normal. Eu não entendo porque que muita gente, né, acha isso uma coisa impossível, Lampião morrer sem dar um tiro. Ele não tinha nem um radar na cabeça para dizer que tinha alguém apontando uma arma para ele. Me desculpe, mas vamos raciocinar com a lógica e não com a emoção, tá? O Souza Israel está dizendo uma coisa aqui também interessante, né? Dizendo que na época não existia tecnologia para combate noturno. E é verdade, né? O infravermelho e outras coisas mais veio surgir, acredito eu, que nos anos 80, né? Dos anos 80 para cá, que passou a ter guerras com combates noturnos. Eu posso estar enganado, mas eu acho que nem na Guerra do Vietnã existia ainda infravermelho para combates noturnos, né? Então, em Angico era isso, não tinha como ter combate noturno porque não tinha tecnologia para isso, né? Você tinha que estar vendo o seu alvo para você poder atirar, né? Senão, principalmente no local daquele, cheio de pedra, cheio de árvores, como é que você ia saber quem estava dormindo aonde? O Ronaldo Oliveira está dizendo aqui uma coisa também interessante, né? Que bate com tudo. Que no livro do professor Amauri, né? Assim Morreu Lampião, na página 101 ele diz que não tinha sentinelas em Angico. E não tinha mesmo não, pode ter certeza disso. O Marcos Pires está dizendo aqui, né? Que era uma dúvida que eu também tinha muito antigamente. Como é que 50 homens subindo ali a encosta ali do serrote,
não fizeram barulho para Lampião e os cabras acordarem. Bom, eles não fizeram por quê? Né? Vamos tentar explicar mais ou menos isso daí. Era um tempo chuvoso, né? A terra, as folhas, estava tudo úmida. Então, quando você pisa, realmente não tem nenhum tipo de barulho mais acentuado. Outra coisa interessante também, qual é? É que lá de dentro da grota, né, quando a gente está ali dentro, a gente não escuta barulho externo, a não ser que seja um barulho muito alto, né? Funciona mais ou menos como uma câmara acústica, né? Você não consegue escutar bem o que vem de fora, né? O que vem de dentro, você escuta, porque pela sua forma acústica que tem lá, o som se propaga e vai subindo. Mas ao contrário, todo mundo sabe, né, que o som se propaga em linha reta, né? O som se propaga em linha reta. Então eles estavam lá em cima e o pouco barulho que eles devem ter feito, o som não desceu ali porque tinha mata, estava úmido, o som não tinha como descer, ele se propaga numa linha reta, né? Quem trabalha com som sabe que ele funciona mais ou menos dessa forma, né? Então eles não ouviram por causa disso, né? E como era uma manhã meio chuvosa, estava um sereninho de chuva, então isso também contribuía para que eles não ouvissem nada. O rapaz aqui que assina como Rico Inglês diz que todo bandoleiro é paranoico e sabe que qualquer vacilo pode terminar com sua morte. É verdade, claro que pode sim, mas você tem que levar em consideração a segurança que Lampião estava. Para muita gente isso pode parecer uma coisa muito fora da realidade, ele está tão seguro, enfim. Gente, mas ele estava seguro. Lampião cansou de ir em locais, em coitos, que ninguém encostava porque o coronel e o coiteiro protegiam e a polícia não ia. É preciso que vocês entendam isso, né? Tinha lugares que Lampião ia que era como se ele estivesse dentro de um forte, né? Porque ele tinha certeza absoluta que ninguém ia lá porque o coito era muito seguro. E isso é normal, né? Embora para muitos isso pareça uma coisa estranha, mas não é. Você pode perguntar a qualquer pesquisador sério que ele vai lhe dizer o que eu estou lhe dizendo. Ele vai dizer exatamente o que eu estou dizendo, que tinha coito que Lampião estava, que ninguém encostava. Isso é fato. Para quem não é pesquisador, né, que não pesquisa isso aí tudo bem, o cara vai ter 1000 dúvidas em relação a isso. Mas não era. Pergunte a qualquer pesquisador sério que vocês vão ver que eles vão dizer exatamente o que eu estou dizendo. A Regina Duarte sempre está aqui com a gente aqui fazendo seus comentários. Ela faz uma questão bem assim, por que todos não morreram? Porque não era o dia deles, é coisa de destino, né? Eu particularmente não acredito em destino, enfim, né? Por que todos, muito mais não morreram ali? Gente, eles estavam espalhados no leito do riacho, não estava todo mundo ali embolado num grupo só não. O riacho, eles estavam, eu acredito que numa extensão enorme, digamos, do primeiro ali do pessoal de Lampião até os outros que estavam mais para cima. E quando começou o tiroteio, foi desfechado praticamente o tiroteio onde estava o Lampião e os homens principais ali ao seu redor. Então os outros que estavam mais afastados conseguiram fugir. É normal, quando acontece um combate desse tipo, numa situação daquela, com muita pedra, muita coisa, né? O medo de todo mundo, então deu para muitos deles fugir. Claro que se a outra volante tivesse chegado por onde tinha que chegar, por cima do riacho, ia ter morrido mais gente. Se eles estivessem dormindo todos juntos, ia ter morrido mais gente. Mas um ou outro, com certeza, ia escapar. E escapou muito, né? Porque tiveram sorte, nada mais do que sorte. O Wendel Reis, falando aqui que como é que Lampião perdeu Sabino à noite, né? E não aprendeu a lição. Gente, Sabino morreu lá na Fazenda Pissarra, como eu falei aqui anteriormente. Lampião estava num local totalmente seguro, onde ele mesmo disse que botava a mão no fogo por Antônio da Pissarra. Só que Antônio da Pissarra recebeu nada mais, nada menos que o Tenente Arlindo e Manuel Neto. Ou seja, ele sabia onde é que ele estava se metendo ali com aqueles dois. Ou ele dizia onde Lampião estava, ou morria ele e a família. A mesma história com Pedro de Cândido e Durval. Ou eles diziam onde estava, não sobrava nem pinto, dessa vez da família deles. Ou seja, eles iam morrer por conta de cangaceiros, ou por conta de quem quer que fosse, eles não iam. Às vezes eu vejo as pessoas falar, algumas pessoas dizerem, foram covardes, foram traidores. Gente, eles não foram traidores. Botem na cabeça de vocês, de alguns, claro, que traidor é quem diz de livre e espontânea vontade. No caso, ou eles diziam ou morria, eles e a família.
né? E quando o cara abre a boca para dizer, eu não dizia de jeito nenhum. Se fosse só você para pagar com a sua vida pela dos outros, talvez você até morresse. Mas se você tivesse filho, mãe, irmão, você ia deixar todo mundo morrer por conta de uma palavra sua para não entregar o Lampião, quem quer que fosse. Eu tenho certeza que você também faria a mesma coisa, amigo. Pode ter certeza que você faria. Ou você ia deixar toda a sua família ser destroçada para não dizer onde estava escondido determinada pessoa. Né? Então é bom a gente pensar nisso. Eles foram obrigados a fazer isso. Antão da Pissarra, Durval, Pedro de Cândido, eles foram obrigados. Qualquer um de nós faria para defender a nossa vida e a vida dos nossos familiares, das pessoas que a gente gosta. Né? Isso aí é uma coisa fato. Então é bom quem diz isso parar um pouquinho para pensar se ia deixar perder a própria vida e de toda a sua família para não quebrar uma palavra. Né? Isso aí é uma coisa que, como diz a música, né? Na tortura toda carne se trai. É verdade, isso é a pura verdade. O Carlos Antônio da Silva está falando se não houve uma traição de Bezerra, porque Lampião sabia que ele não estava em Piranhas, né, e no entanto aconteceu tudo. Gente, não, o Carlos, uma traição do Bezerra em relação a isso, não. Por quê? Porque o Bezerra fazia, eu morria também, né? Como o próprio Durval disse, né, que quando o Bezerra chegou onde ele estava, ele perguntou para o Durval, você sabe quem é Lucena, né? Comandante Lucena. Se a gente não fizer o que tem que fazer, você sabe que ele é capaz. Ou seja, e João Bezerra, ele era volante, queira ou não queira, ele era volante, era a missão dele e quem traiu não foi ele. Tudo começou com Joca Bernardo. Né? Os outros vieram aí no meio da bola de neve que foi crescendo, mas o principal responsável foi o Joca. E o João Bezerra, queira ou não, cumpriu a função dele de militar. O Elisabelê, ele está dando um exemplo aqui bem interessante, que durante a fuga de Mossoró existia sentinelas. Aí sim, aí existia sentinela durante toda a fuga. Por quê? Porque ele estava sofrendo uma terrível perseguição. Então, gente, vamos reparar esse tipo de coisa. São coisas bem diferentes. Na fuga de Mossoró e em outras, eles eram obrigados a ter sentinelas porque a perseguição era terrível. Então tinha que ter. Totalmente diferente de Angico e da Fazenda Pissarra. Totalmente diferente, né? Então vamos prestando atenção a esses detalhezinhos para ter uma compreensão melhor, né? Deixar a história da emoção, né? Daquela história que muita gente é apaixonado pelo personagem e vamos ter as coisas com razão e não com emoção, ok? Aí, meu amigo Geraldo aí do Cangaçologia, é verdade, amigo, a gente pensa mais ou menos da mesma forma e bom que você, um pesquisador aí que todo mundo conhece, né, do Cangaçologia, tem o mesmo pensamento, né? Ou seja, não só você, como inúmeros outros colegas pensam da mesma forma. Cabe às pessoas que não são pesquisadores começarem a ler um pouquinho mais, a entender todos os meandros aí dessa história toda para ver que esse mistério de Angico não existe. Vamos lá. O Carlos Diego, né, está perguntando aqui como é que a volante chegou lá onde estava o coito de Lampião. Carlos, amigo, dá uma assistidinha, não sei se você já teve a oportunidade de ver, eu tenho um vídeo aqui no canal que é Angico 80 anos depois, que lá conta tudo passo a passo como é que a volante chegou lá em Angico, tá certo? Eu não vou dizer aqui porque senão vai ser muito longo e é melhor você ouvir eles contando do que eu, tá ok, Carlos? Pedro Henrique, amigo, a história que você está falando aqui, que o Antônio Vieira, no vídeo que a gente fez, ele disse que Lampião deixou um cangaceiro com um grupo lá em cima. Esse pessoal que ficou lá em cima não ficou de sentinela, não. Não ficou de sentinela. Ficaram os grupos separados. E esse ficou mais em cima, né? Uma forma de estratégia, sim, uma forma de estratégia em manter o grupo todo espalhado. Não ficar todo mundo junto. Nada mais do que isso, tá certo? Não foi sentinela. Foi apenas os homens que ficaram espalhados e tinha um grupo lá em cima. Nada mais do que isso, tá ok? O campeão dos campeões falou aqui que até Zé Serena alertou sobre o local e tal. Pois é, pelo que a gente sabe, alguns cangaceiros alertaram sobre aquele local, um local complicado e tal, mas é como eu disse anteriormente, gente, ele confiava perfeitamente em Pedro de Cândido. E era um local altamente seguro para ele. Nada mais do que isso, ok? Rômulo Gonçalves, né? Rômulo, é o seguinte, o horário que aconteceu o combate, como é assim de conhecimento assim de praticamente todo mundo, foi logo no raiar da barra. Né? Eu acredito que não teve lua naquela noite, até porque estava chuviscando, então não houve lua, devia estar muito escuro.
né? A maneira que eles se aproximaram eu expliquei um pouquinho antes, né? Que estava o terreno molhado tal, e que o som não chega lá embaixo, dentro ali da furna da grota, né? Se você estiver lá um dia, se você estiver lá embaixo, vai ser muito difícil você notar alguém se aproximando, né? É muito difícil porque o som não se propaga descendo, o som vai em linha reta. Então é mais ou menos isso, é uma coisa muito simples, mas que isso do som se propagar em linha reta e não descer é uma ciência, é matemática, né? Não tem como a gente dizer diferente. O som não faz curva e nem desce buraco, enfim, né? Tinha muita folha verde, tudo é barreira para o som se propagar. Tudo é barreira, né? Eu estou aqui agora dentro do estúdio. Pela primeira vez eu estou gravando aqui um vídeo aqui para o canal dentro do nosso estúdio, né? Até porque eu não misturo as coisas que eu faço do cangaço com a minha atividade profissional, que é uma produtora de vídeo, onde eu trabalho com vídeos na área comercial. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aqui dentro do estúdio é acusticamente fechado, né? Ou seja, nem entra som, nem sai som. E é mais ou menos por aí. O Railton Harris, ele faz algumas perguntas aqui, umas eu já respondi, né? Mas ele pergunta se os coiteiros mostraram para João Bezerra e para os outros volantes onde era que Lampião estava. Sim, amigo, eles mostraram sim, né? Durval e Pedro disseram onde era que ele estava localizado. E uma coisa bem interessante aqui que ele fala também aqui, de um dos depoimentos, é que Lampião, perguntando se é verdade, né? Que Lampião, ao se ver cercado dentro da barraca, né, ficou sem ação e que Maria Bonita implorou para que ele não fosse morto, né? Como se tivesse tido algum diálogo na hora do combate, com Lampião, Maria Bonita e alguém da volante, né? O camarada aqui, segundo ele aqui, o Honorato, né? O soldado Honorato. Amigo, eu acho que esse diálogo aqui nunca aconteceu, né? Acho que no calor da batalha, né? Praticamente impossível ter acontecido um diálogo desse lá dentro. Isso é história de jornal, é história para boi dormir, como se diz. Eu não acredito que nenhum sobrevivente dos volantes tenha contado nada em relação a isso, não. Isso é história criada, história inventada. Assim penso eu.